Bom, dando continuação à seção de estatísticas, a biblioteca fornece métodos para o cálculo estatísticos, a partir dos logs de eventos e o data frames também. Então aqui na primeira que a gente vai entrar, na primeira estatística, é o throughput time, que aí seria, em tradução, né, aproximada por isso, o tempo de processamento, né, o tempo para as coisas fluírem, e ele vai ser dado pela duração de cada caso. Então a biblioteca provê um método para o cálculo da duração de cada caso no log. Ele é o método caseStatistics.getAllCaseDurations, que em negrito. Ele recebe aí um único parâmetro, que é o log, e o retorno é um vetor de decimais anotando as durações em segundos. Então ele vai retornar as durações de cada trace do log em um vetor de decimais, né, denotando as durações em segundos. Então aqui a gente tem no trecho de código, né, a variável durations, vai receber esse vetor, e aqui a invocação do método passando o nosso objeto, né, o events_log. Então aqui a gente coloca, né, para mostrar a duração do primeiro caso, que tem no nosso log, e ele tem essa duração aí de 92.044 segundos. Mas aí, né, dando continuação, a gente não, além de querer pegar só a duração, né, pode querer, por exemplo, calcular a mediana das durações. Saber a mediana das durações de todos os traces que tem no nosso log. Então existe esse método, o caseStatistics, getMedianCaseDuration, que ele também recebe apenas a variável do event_log, e ele retorna a mediana da duração de todos os casos, de todos os traces. Então no caso aqui da nossa base, a mediana vai ser aqui os 838.455 segundos. O tempo, a mediana aí de duração dos traces. Então essa é a primeira estatística que a biblioteca fornece métodos para cálculo, para análise do log. Então passando para a próxima aqui, a 3.2, o Case Arrival Dispersion Ratio. Então aí são duas estatísticas importantes que podem ser extraídas dos logs. São as razões de início e término de casos subsequentes. A razão de início ou chegada informa o tempo médio entre o início de dois casos consecutivos. Por sua vez, a razão de término ou dispersão, né, que também é conhecida como variabilidade ou espalhamento, informa o tempo médio entre o encerramento de dois casos consecutivos. Então, o tempo médio entre o início de casos subsequentes é calculado pelo método que em negrito caseArrival, getCaseArrivalAverage, AVG simplificado aqui, que recebe o log e retorna um decimal indicando o tempo em segundos. E aí já o método caseArrival getDispersionAverage, AVG, também retorna aí o tempo médio de término em segundos. Então aplicando esses dois métodos aqui, a razão de chegada e a razão de saída, a dispersão, passando sempre o event log para os métodos, a gente vai retornar, eles vão retornar o tempo em segundo da chegada de novos casos, da saída de novos casos, da terminação de novos casos. Então aqui a gente converteu para horas, dividiu por 3.600, né, que recebe em segundos, o método retorna em segundos. Então a gente sabe aqui que um novo caso chega, né, computado a cada 25 horas na média. E um caso é ter finalizado a cada 22 horas na média. Então são estatísticas que dão essa noção do tempo médio, né, entre a chegada de novos casos e o término de casos. Essa é a segunda estatística que a biblioteca fornece métodos para avaliação, para o cálculo direto sem a gente precisar implementar mais nada, só chamada de uma função, né, com passagem do events log, do log, já calcula a estatística para a gente.
Então, passando aqui para a próxima, terceira, que é a Performance Spectrum. E a estatística de espectro de desempenho permite que possamos analisar o tempo decorrido entre atividades dentro de um processo. Então, aqui, antes de simularmos o cálculo do espectro, vamos listar as atividades presentes no nosso log de dados médicos. Para isso, utilizamos o método pm4py.getAttributeValues, passando o log e o nome do parâmetro que identifica as atividades dentro do log. Então, esse Performance Spectrum vai calcular o tempo decorrido entre duas atividades. Então, a gente está pegando aqui esse primeiro trecho de código com a lista de todas as atividades que estão presentes no nosso log. A gente já viu lá em cima, mas vamos listar aqui novamente para ficar tudo amarradinho, tudo junto. Então a gente invoca aqui o método que vai retornar os atributos, dá o nome das atividades, passamos o log e passamos o nome do atributo que contém a atividade, que no caso aqui é o formato padrão do pm4py, que é o concept, name. E aqui essa segunda linha a gente está apenas printando, né, listando todos os nomes das atividades que nós temos aqui no nosso log. Então aí suponha que a gente deseja calcular o tempo entre as atividades, primeira consulta e segunda consulta. O cenário é totalmente possível, né? Então, para isso, a biblioteca disponibiliza o método performance_spectrum.apply, que ele recebe um log e uma lista contendo as atividades para as quais se deseja calcular o tempo entre suas ocorrências. Então, o retorno é um dicionário contendo as chaves list, activities e points, que denotam a ordem de análise dos espectros, e um vetor de vetores que contém os tempos de início e fim das atividades, respectivamente. Então, abaixo a gente emprega o método, utiliza uma maneira pythônica de calcular o tempo médio entre as duas atividades que selecionamos. Então, como o método retorna esse vetor, né, contendo todos o espectro de diferença de tempo entre as atividades, a gente faz aqui também calcular a média, de uma maneira aí mais pythônica, né? Então, aqui nesse trecho de código, essa variável spectrum vai receber o dicionário, que a gente falou ali das duas chaves aqui acima, que vai ter essa chave list activities e points. Então aqui a gente está chamando o método, né? Passando um log, nosso log, e passando também esse vetor com as faces do espectro. No caso aqui a gente escolheu entre a primeira consulta e a segunda consulta. Ele vai retornar esse dicionário com os dados, com os tempos decorridos, né, entre uma atividade e outra. Então aqui só para deixar a informação mais clara, né, que a gente fez a suposição aqui, né, que desejava calcular o tempo entre as atividades primeira e segunda consulta. Então, para calcular esse tempo médio, a gente itera aqui sobre o vetor de pontos, que foi retornado no dicionário com toda a diferença entre todos os traces que tem no log. A gente coloca esse vetor de diferenças, faz a soma dele e divide para ter a média, e obtém aqui que transformamos, né, de segundos para dias. Então a gente obtém aqui que o tempo médio entre a primeira consulta e a segunda consulta na nossa base de dados foi de 6 dias. Então isso são manipulações possíveis que dá para fazer aí com essa funcionalidade de Performance Spectrum, que basicamente está calculando o tempo entre uma atividade e outra na totalidade do log. Faz isso para todos os traces. E aqui a gente fez uma manipulação a mais só para tirar o tempo médio, né, entre a primeira consulta e a segunda consulta.